Querido amigo e querida amiga, é com grata satisfação que estamos de volta, estudando uma obra espírita, uma das obras espíritas que estamos estudando. Este é o canal Raciocínios Espíritas e estamos estudando, nesse momento, a obra Vida e Sexo. A obra Vida e Sexo é uma obra que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel. E nesse vídeo atual estamos estudando e nos debruçando sobre o capítulo 17, capítulo intitulado Aborto. É interessante porque o tema aborto já foi ventilado no canal, já foi discutido, debatido. Nós temos mais de um vídeo sobre a temática e não iremos repetir os mesmos conceitos que já foram enunciados aqui, que já foram apresentados em uma outra oportunidade, pelo menos não no mesmo viés. O aborto é um tema muito delicado, é um tema que nos dias atuais tem sido ventilado em vários setores da sociedade, não apenas no setor religioso, mas até na ideologia ou nas ideologias de natureza política, social. As grandes mentalidades filosóficas se posicionam hoje, porque hoje inclusive divide opiniões em termos até do debate público. Óbvio que o nosso enfoque aqui não será um viés político, social, não é esse o escopo da nossa reflexão, mas também não iremos fazer uma abordagem tradicional, espírita, porque já temos vídeos no canal debatendo, discutindo e estudando a questão do aborto do ponto de vista espiritual. Como estamos estudando na obra Vida e Sexo, a obra Vida e Sexo faz enfoques específicos nesses capítulos que Emmanuel teve a clareza e a didática de colocar no seu prefácio da obra, quando diz que o tema e os temas que ele debate nessa obra tem sempre um enfoque na dimensão da sexualidade humana, ou seja, fazendo sempre uma abordagem, uma conexão com essa sexualidade humana, sendo que esse enfoque é sempre uma visão do mundo espiritual para a Terra, isto é, como é que os espíritos bons, representados aí por ele, visualizam e enxergam algumas questões, entre as quais a temática do aborto. A primeira questão que nós levantamos sobre essa temática é por que Emmanuel, numa obra sobre sexualidade, dedica um capítulo para falar de aborto. Aparentemente, parece que não tem nada a ver a interrupção voluntária de uma gestação, que é o termo técnico do aborto, o abortamento, e a sexualidade humana, a vida sexual da criatura. Mas, em verdade, ele vai dizer, e ele vai afirmar nesse capítulo, que existe uma conexão, e é esse enfoque que ele vai dar, um enfoque específico da sexualidade humana, falando das implicações com relação ao aborto. Não é de estranhar que o espírito Emmanuel, como todo capítulo da obra ele faz, ele sempre escolhe um trecho da codificação kardeciana, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja de O Livro dos Espíritos, que ele cita como sendo a sua fundamentação teórica, a sua referência, a base da qual ele vai partir para apresentar os seus argumentos, né, e sobre a qual ele se fundamenta para oferecer o seu enfoque específico. E não é de estranhar que ele escolha a clássica e tão famosa pelo menos entre os espíritas, questão 358 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta nas seguintes expressões: constitui um crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. É uma questão clássica, bem clara, que fala sobre essa questão do aborto e da transgressão do ponto de vista espiritual das leis de Deus, e que Kardec examina falando que se trata de uma transgressão. Kardec volta a investigar essa questão em alguns outros itens que nós iremos debater aqui, iremos tentar entender. A verdade é que Emmanuel toma por base essa questão
de Allan Kardec, para fazer um enfoque, e ele começa o capítulo falando sobre as relações internacionais, as relações sociais e o cuidado que a criatura humana hoje tem, por exemplo, para lidar com alguns setores da nossa sociedade, com alguns campos específicos, né? Nas relações sociais, nas relações públicas, na ética pública, no espaço ou no respeito pelo espaço do outro e assim por diante, mas que nós nos esquecemos que o aborto permanece silencioso e muitas vezes afetando e lesando vidas, de tal forma que poderíamos fazer uma reflexão que já fizemos em outra oportunidade, quando dizemos, se você cometer, por exemplo, o ato de destruir ovos de tartaruga, ou de, por exemplo, dar fim em algum ovo ou alguma espécie que está em extinção na Terra, o direito ambiental cataloga isso como crime e você pode pegar, inclusive, cadeia. Então, o descartar de ovos de tartaruga, por exemplo, em extinção, pode levar você a uma penalidade à esfera criminal ou a um crime de natureza ambiental. Mas os ovos, aspas, humanos, são ainda motivo de debate. Debate esse que algumas pessoas defendem a ideia de que eles podem ser descartados, com todo respeito à vida dos golfinhos, dos mamíferos em geral, das tartarugas, mas a vida humana é a mais importante. É o maior investimento da divindade sobre ela. E é por isso que os espíritos costumam dizer que a própria vida humana é o resultado da elaboração de outras formas mais rudes ou mais primárias, mais rudimentares, que foi se elaborando para dar ensejo à vida humana como nós a conhecemos. Emmanuel começa falando sobre esses cuidados que nós temos em várias áreas e nos esquecemos de refletir a respeito do aborto. E ele dá um tom de tal forma para justificar a inserção do tema aborto no seu livro, quando quando defende de que o aborto, de alguma forma, ele diz isso em outras palavras, que o aborto é um filho espúrio do sexo desorganizado. O aborto é uma consequência nefasta de um sexo mal orientado, de uma vida sexual perturbada, desorganizada, mal orientada, às vezes, inclusive pelos pais, onde o indivíduo busca apenas a satisfação das suas sensações, dos seus prazeres, dos seus apetites e ignora quase sempre as responsabilidades que deve assumir e que devem advir da opção de ter a sua vida sexual. Porque mesmo os métodos anticoncepcionais, anticonceptivos, eles não são 100% impeditivos da fecundação. Há vários exemplos, não apenas na camisinha, não apenas nos anovulatórios, nas medicações que as mulheres utilizam para barreiras anticoncepcionais, para impedir inclusive a ovulação. E outros métodos, ainda assim, não são 100% garantidos. Aliás, as próprias estatísticas científicas dessas medicações colocam lá nas informações 90, 95, 99% de êxito, de impedimento à fecundação. Existe sempre uma possibilidade. E por isso as criaturas que optam por sua vida sexual devem assumir a responsabilidade que vem dessa vida sexual. Seja tomando as precauções que impedem, ou pelo menos favorecem a impedir, porque a verdade é que, via de regra, engravida hoje quem quer, porque há vários métodos, mas ainda assim há um risco pequeno que a pessoa assume ao optar, ao escolher por sua vida sexual. E escolher o aborto como sendo uma espécie de método anticoncepcional, o aborto como sendo uma alternativa para não ter uma gravidez, é algo que Emmanuel vai dizer profundamente lesivo à sociedade de maneira geral. E não estamos aqui abordando, entrando ainda no assunto do malefício e dos prejuízos que geram na mulher, no homem também e na família de maneira geral. Quando nós paramos para pensar que a gravidez é uma das consequências que podem advir da opção de uma vida sexual, pensamos que Emmanuel, quando tece os seus comentários, ele chega ao ponto de dizer: os filhos são espécie de elos fixadores da estrutura familiar ou da organização familiar. Quando ele aborda essa questão, ele está dizendo de alguma forma que aquela sublimação sexual da qual nós falamos, a vida sexual, como nós falamos aqui, que vai sendo sublimada em expressões de afeto e de carinho, também alcança um dos momentos ápices na vivência com os filhos. Porque todo vínculo sexual satura,
Porque tem a ver também com um aspecto biológico, fisiológico e também psíquico, que é satura, porque toda experiência repetitiva tende a diminuir e a saturar. Estamos falando do vínculo sexual e não do vínculo amoroso, do vínculo afetivo, porque duas pessoas podem continuar se amando, ainda que se alterem a libido, o desejo, a busca pelo prazer ou as necessidades do prazer. Todo esse vínculo vai diminuindo de importância e os filhos são essa fixação da estrutura familiar, onde há, de alguma forma, raízes, mais raízes. Não podemos negar que há mais raízes quando a estrutura de um casal forma, por exemplo, filhos, então há uma vinculação maior, mais forte. Não estamos aqui repetindo a bobagem de falar que os filhos seguram o casamento, né? Ter filhos segura o casamento. Não iremos repetir algo que a sociedade própria mostra que não é bem assim. Não é o filho ou os filhos que vão segurar uma relação matrimonial. É óbvio que não é isso. Não é tão simples e superficial assim. Mas não podemos negar que os filhos muitas vezes fixam psiquicamente o casal em um sentido. E se por um lado não podemos dogmatizar e afirmar de que os filhos necessariamente geram a vinculação perpétua e definitiva no casal, não podemos negar que há uma vinculação mais forte quando há responsabilidade de filhos. Quantas vezes um casal em crise reconsidera, renova-se e leva adiante uma relação matrimonial, um casamento, em função dos filhos, especialmente quando os filhos são pequenos. Quantas mulheres eu ouço, e outras pessoas também ouvem, particularmente eu ouço muito algumas mulheres dizerem: a minha relação está praticamente acabada. Está tumultuada, está perturbada, mas em função de meu filho, que tem 2 anos, cuja presença do pai, por exemplo, é muito importante, estou aqui trabalhando apenas como exemplo, né? A presença do pai junto a ele é muito importante, eu levo a relação adiante. Ou então, quando é o caso do homem que diz: minha relação está acabada, mas por conta dos meninos serem ainda pequenos, eu levo a relação adiante por causa do benefício que é conviver com o pai e com a mãe juntos. Óbvio que eu não vou falar a bobagem também de dizer que isso serve para todo mundo. É óbvio que há conjunturas domésticas onde os filhos até agradecem a Deus pela separação, pelo divórcio. Uma vez que na vinculação ali na estrutura familiar havia muito mais malefício do que benefício, brigas domésticas, ameaça de homicídio, lutas intestinas, conflitos muito graves que são superados ou pelo menos amenizados, diminuídos a tensão e o conflito na separação amigável, no divórcio consensual. Mas não podemos negar que vale a pena tentar ir adiante, tentar compreender, tolerar até o máximo das resistências, como falamos em capítulos anteriores. E os filhos dão sentido. Muitas vezes, quando a vida sexual começa a diminuir na experiência matrimonial, os filhos renovam a experiência, os sentimentos e dão uma outra disposição, inclusive na vida do casal. Quando pensamos na prática do aborto, não podemos negar que as entidades espirituais superiores, os espíritos venerandos, foram muito sábios ao enunciar a Allan Kardec a questão de que o aborto constitui uma transgressão, uma espécie de crime. Não estamos aqui falando de um crime no sentido de condenar as mulheres que abortam, censurar e criticar, julgar quem somos nós, de julgar as mulheres que abortam. Mas não podemos negar que é uma atitude lamentável, uma atitude infeliz que nós, homens e mulheres, podemos cometer na sociedade. Já falamos aqui em outros momentos que os espíritos disseram a Allan Kardec que só há um caso em que o aborto é considerado moral e legal do ponto de vista espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, quando a vida da gestante corre o risco. Nesse caso, dizem os espíritos, é melhor preservar a vida que já está organizada do que arriscar, sacrificar essa vida e ambos morrerem, por exemplo, num parto. Estamos falando do chamado aborto terapêutico, que hoje quase que está superado completamente, com algumas raríssimas exceções, como é o caso, por exemplo, da gravidez tubária ou chamada gravidez ectópica, quando o óvulo fecundado desenvolve na tuba, na trompa, e naturalmente que na trompa ele não vai desenvolver, ele não vai sobreviver na trompa e vai levar a mulher à morte por hemorragia e por destruir também parte do seu aparelho uterino, inclusive às vezes tendo a dilaceração da trompa. Então nesse caso o feto vai crescendo e ele vai explodir. Na trompa, ele não vai ser possível dele viver ali, sobreviver, e vai matar a gestante. Excetuando esse caso, e talvez algum outro caso que eu desconheça, porque na minha mente só me vem esse quadro do ponto de vista científico, técnico, que o aborto terapêutico é válido.
o aborto terapêutico é algo legal do ponto de vista espiritual. Mesmo nos casos de estupro, eu sei que é uma provação gravíssima, é um drama que eu não posso nem imaginar porque não estou na pele de uma mulher que foi estuprada, mas não posso negar que mesmo no caso de estupro, o aborto continua sendo imoral, ilegal e, portanto, uma transgressão. Ainda que a mulher não tenha condição de ter aquele filho, isso é, de cuidar dele, de encaminhá-lo, que dê o filho, que encaminhe, mas que não mate, não interrompa o fluxo da vida, não impeça daquela alma de nascer, porque estamos falando dentro de uma perspectiva espiritual. Mas estamos falando isso sem necessariamente aqui estar tecendo comentários negativos e depreciativos em relação à mulher que abortou. Até porque conhecemos muitas que mudaram de vida, que se arrependeram, que optaram por outra conduta. Estamos falando do aborto no sentido de uma atitude infeliz para chamar a atenção daqueles que defendem, às vezes, um ponto de vista favorável ao aborto sem ter reflexionado ainda, não apenas do ponto de vista moral e existencial, como também do ponto de vista espiritual. Estamos falando para aquelas pessoas que ainda não têm informação espiritual a respeito do aborto, a visão espírita do aborto, porque a mulher que abortou, ela merece muito mais acolhimento e terapêutica para melhorar, tratamento para sair do problema e superar e resgatar também o equívoco cometido, porque todos nós temos erros e aprendemos com a experiência, do que necessariamente julgamento. Até porque a mulher é a maior vítima do aborto que ela pratica. Converso com dezenas, talvez até uma centena de mulheres. Já conversei que praticaram aborto, não conheço uma que tenha vivenciado a experiência do aborto de uma maneira positiva, que fala do aborto cometido alguns anos atrás, por exemplo, de uma maneira tranquila, suave, repetindo ou sustentando a afirmação de que não se arrepende, ou de que não fica mobilizado um pouco, ou que o tema do aborto não a sensibiliza. Não conheço uma. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço do século XIX e também que viveu no século XX, discípulo de Freud, costumava dizer que a menopausa das mulheres que cometeram aborto era muito mais complicada. Que ele percebia que no período da menopausa das mulheres que praticaram o abortamento havia muito mais oscilação emocional, transtorno depressivo e alguns surtos psicóticos no período do climatério, no período da menopausa. Então é interessante pensar nisso. Os espíritos chegam a dizer que o homem também é corresponsável pelo aborto. O homem também, às vezes, quando obriga a mulher, quando a força, até com a força física, ou a induz, ou a abandona, não assumindo ou sendo omisso quando ela é engravida e ela se sentindo sozinha, opta pelo aborto. O homem também é corresponsável, mas não podemos negar que a maior responsabilidade, na maioria dos casos, é da mulher, porque a decisão final cabe a ela. Sendo a opção dela, acontece no organismo dela e na realidade perispiritual dela. Porque muitas vezes o homem se torna omisso, ele é corresponsável, mas a mulher, diante da omissão, ela optou pela experiência. Ela, portanto, escolheu e deu a decisão final. Então, a mulher muitas vezes sofre os efeitos de maneira mais nefasta, efeitos emocionais, efeitos físicos quando o aborto é feito de uma maneira que causa alguma complicação. Não podemos negar que o aborto é um procedimento de alto risco, onde há, inclusive, mesmo nas clínicas especializadas, quantas mulheres que morrem em abortos feito em clínicas. Há um documentário falando sobre isso, em que diretores de clínica abordam a questão e que maqueiam, que falseiam as informações porque pega mal para o marketing da indústria do aborto terem óbitos nas clínicas, quase sempre escondidos pela estatística, quase sempre saindo às pressas em ambulâncias para hospitais, para que o nome da clínica não fique manchado com aquilo. Ou quando os órgãos reprodutores da mulher sofrem um dano irreversível, quando ela não vai poder mais ser mãe novamente, ou quando causam outros danos muito sérios. Então, temos que pensar em todas essas situações. O espírito André Luiz, através de Chico Xavier, na obra Evolução em Dois Mundos, vai afirmar que na prática do abortamento existe uma desarmonia energética e perispiritual ocasionada na mulher, principalmente na mulher. O homem também vivencia alguns
processos de efeitos nefastos, especialmente, diz André Luiz, nos transtornos testiculares, nas alterações endócrinas, em distúrbios mentais e em alguns processos obsessivos. Ele fala isso em Evolução em Dois Mundos. Mas a mulher experimenta situações muito mais graves nesses sentidos, de maneira geral. Quando ela opta por aquilo que André Luiz chama de delito de lesa maternidade. Os especialistas do direito sabem o que eu estou falando aqui. Delito de lesa maternidade. Optando, portanto, pelo abortamento, quase sempre gera a miopraxia do centro genésico. O que é isso? André Luiz vai explicar dizendo que a miopraxia do centro genésico é uma alteração funcional das células e do funcionamento do centro genésico perispiritual que emite para o corpo físico o metabolismo, que passa a ficar alterado agora, gerando, portanto, mais tarde, abortamentos espontâneos, descolamento de placenta, gravidez ectópicas, em função do metabolismo e do funcionamento celular na estrutura uterina está alterado, desarranjado. E ele cita uma outra problemática, hipocinesia uterina, que é a diminuição da atividade fisiológica das células uterinas, propiciando uma baixa imunidade nessa área e a instalação de bactérias como estreptococo e outros que passam a operar gerando fungos, gerando problemas no trato urinário, infecção urinária, gerando processos no aparelho ginecológico da mulher, no aparelho genital e assim por diante, em que André Luiz cita, por exemplo, vaginismo, cita um infarto no útero, um infarto uterino, e aí ele vai citando as consequências dessas problemáticas, desde miomas até tumoração uterina, desde problemas muito simples, que começa, por exemplo, com infecção urinária, até alterações, por exemplo, como câncer do colo de útero e outros, que às vezes têm raízes em problemáticas geradas pelo aborto. E André Luiz vai falar uma coisa muito interessante, ele cita uma problemática dizendo o seguinte, que é uma problemática conhecida das gestações, quando a mulher, por exemplo, tem um primeiro filho, tem um segundo filho, quando o companheiro, por exemplo, tem uma constituição sanguínea, um RH sanguíneo positivo, por exemplo, e a mulher tem um RH negativo, e então o RH positivo com RH negativo às vezes dá algumas síndromes de incompatibilidade sanguínea, gerando problemas muito sérios, inclusive a morte do bebê na gestação. Na origem dessa problemática, nós temos às vezes ali um problema que tem a ver com um aborto praticado em reencarnação passada. Quando a mulher teve um primeiro filho, teve um segundo filho, um terceiro ou um quarto filho e depois optou pelo aborto. Então, muitas vezes ele vai dizer que o perispírito inocula determinados elementos que vão mais tarde gerar os problemas do antígeno e da substância que vão reagir em relação ao bebê na sua terceira, segunda ou quarta gestação, em uma outra reencarnação, gerando um aborto espontâneo e complicações a ponto de arriscar sua própria vida. Tudo isso tem a ver com essa gênese espiritual sobre a qual estamos comentando. Na obra Ação e Reação, o espírito André Luiz volta à carga para examinar a problemática do aborto, dizendo o seguinte, uma outra questão interessante. Além das alterações genitais, sobre as quais nós já comentamos, a mulher que praticou 1, 2, 3, principalmente aquela que reproduz a prática do aborto, vai resultar mais tarde em uma alteração perispiritual da área genésica, e a área genésica da mulher é a área que dá gênese, portanto é a matriz que vai albergar os futuros reencarnantes que por ela vão se corporificar no mundo físico, utilizando os elementos materiais e perispirituais de que ela dispõe para poder mergulhar no palco terrestre através da reencarnação. Ora bem, pensando nessa questão e lesionando, alterando a área perispiritual pelos sucessivos abortos cometidos, a mulher altera a sua forma de tal forma que André Luiz vai dizer o seguinte, essa forma vai ser lesionada e alterada, portanto mutilada, vai ser apenas compatível para abrigar espíritos também deformados, espíritos também alterados. E André Luiz vai dizer, o resgate dela é receber espíritos na condição de filhas, ex-criminosos, ex-suicidas, espíritos muito empedernidos no mal,
ou que reencarnam e darão muito trabalho a ela na condição de mãe, para o resgate necessário, em face da agressão ao ministério sagrado da maternidade. Ora, por outro lado, pode receber esses espíritos mutilados, como o centro genésico dela, perispiritual, está mutilado, também mutila-se, ou melhor, abriga esses seres que precisam de um corpo mutilado em face das experiências reencarnatórias do passado desses espíritos. A lei divina então ajusta os dois. Aqueles que precisam vir com uma mutilação, numa matriz geradora das formas, que se encontra também em mutilação, ensejando, portanto, o resgate de ambos. Reencarnarão com idiotia, com doença mental, com paralisia cerebral, com autismo e outras problemáticas correspondentes. Mas o que queremos aqui na conclusão dessa discussão é dizer que o aborto também tem efeitos na vida sexual, efeitos na libido do indivíduo, desde a ninfomaníaca, que muitas vezes tem um furor uterino em função de abortos cometidos no passado, em que o espírito que deveria vir, às vezes vinculado a ela por relações passionais do passado, inclusive na vida sexual, amantes do passado, por exemplo, e que se enclausura ou se fixa nela, irradiando a sua mente e a impulsionando, gerando, por exemplo, uma alteração da libido, da energia sexual e do apetite, e muitas vezes uma vida agora desorganizada, perturbada, sob o influxo dele, que ela acolhe em face da consciência de culpa que ela tem, ou, por outro lado, em função dos efeitos que causa nela, desde efeitos físicos, de infecção toda hora, de baixa de imunidade, de infecção urinária, de vaginismo, de uma série de alterações no aparelho ginecológico, como também os efeitos emocionais. Esses dois aspectos resultariam em diminuição da libido e, às vezes, até em desinteresse completo pela experiência sexual, pela vida sexual. Então é interessante pensarmos no aborto nesse sentido, que o aborto, muitas vezes cometido de maneira irresponsável pela mulher que não quer perder a forma física para ser mãe, que não quer alterar a forma física para ser mãe, gera resultados também na sua vida sexual, na sua vida de libido, seja para mais, de maneira exacerbada, exigindo dela um controle e uma administração muito grande, seja para menos, num desinteresse completo, gerando também problemas, principalmente se tem uma parceria afetiva que reclama dela o seu interesse e o seu envolvimento na vida sexual. Precisamos discutir isso. Quando nós vemos o egrégio Supremo Tribunal Federal do Brasil e as autoridades do Poder Judiciário correspondentes, a quem nós temos o máximo de respeito e de veneração, ventilarem a questão do aborto de uma maneira superficial, eu fico pensando quanta ignorância existe em relação à experiência espiritual e o elemento espiritual na nossa sociedade ainda. Hitler, quando assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez foi legalizar o aborto. Mais tarde, a matança de idosos e de inválidos na sociedade. Se a gente discutir, tirando a parte espiritual, tirando a parte religiosa, meramente no terreno especulativo, no terreno científico, técnico, ficamos a pensar, primeiro, a maioria dos especialistas de biologia, de embriologia, de embriogenia, das áreas de fecundação, afirmam, e são quase que consensuais nos tratados de medicina, que a vida começa na fecundação. Começa por aí. Os juristas, os magistrados, os grandes especialistas do direito dizem que a pessoa humana começa na fecundação. Mas ainda que a gente não tome isso, porque alguém vai dizer, mas isso daí também é ilação, é especulação, não está provado. Muito bem, não está provado. Então vamos tomar uma discussão, tirando o elemento religioso, o elemento espiritual, uma discussão biológico-política e jurídica apenas. Ora bem, dentro dessa discussão a gente não tem certeza se a vida começa na fecundação ou não começa. Se a vida começa na experiência intrauterina ou não começa. Se a gente não tem essa certeza, arriscar, cometer o aborto, na dúvida se é ou não é uma vida ali presente, me parece uma atitude, no mínimo, temerária.